Para a gente fazer uma revisão, né, sobre essa relação entre o tempo e a história, é interessante a gente entender que o estudo do tempo é chamado de cronologia. Cronos quer dizer tempo e logia quer dizer estudo. Aí nós temos duas imagens interessantes, né? Primeiro, uma imagem, né, de um filme chamado O Preço do Amanhã, onde se discute numa realidade, né, futurista que o tempo tem um determinado valor, inclusive um valor monetário. Um filme muito interessante. Depois eu vou falar um pouco mais sobre ele com vocês. E depois aí uma imagem estilizada da história, né, para a gente entender um pouquinho sobre essa relação entre o tempo e a história. Os seres humanos sempre perceberam a passagem do tempo observando a natureza, né? Então basta a gente lembrar que os primitivos, eles tinham essa ligação mais forte com a natureza, com o meio ambiente, até pelas condições em que eles viviam, né? Ainda não existiam cidades, existiam apenas grupos espalhados, né, em várias regiões, e isto logicamente era observado por eles, né? As transformações que o tempo, que a natureza sofria ao longo dos anos, né? Percebiam que depois do dia vinha a noite, que os animais nasciam, cresciam, reproduziam, se morriam, que havia épocas de chuva e de seca. Então, o ser humano, né, desse período que a gente chama de pré-história, ou seja, antes da invenção da escrita, ele era muito observador, né? Épocas de chuvas e secas. Para organizar as tarefas do dia a dia, os seres humanos criaram a unidade de medida do tempo, né? E essas unidades de medida elas foram surgindo, né, ao longo de séculos, né, de história e de cada povo, né, que viveu na antiguidade, né? Podemos dizer que os primeiros vestígios disso ainda estavam lá no final da pré-história, mas foi mesmo na antiguidade, né, a partir mais ou menos de 4.500, 5.000 a 4.500 anos antes de Cristo, que os principais povos, né, da região ali da África, né, os egípcios, os mesopotâmicos, começaram a criar formas de contar horas, dias, meses, anos e séculos. Para nós historiadores e para vocês estudantes que, né, estão estudando história, o tempo é um dado fundamental, né? Ele é algo que exerce, né, uma força muito grande sobre nós, né? Então, nós costumamos estudar, dividir, né, o tempo histórico, né, em idades, né, ou em períodos. Nós temos aí a pré-história, como vocês estão vendo, na cor verde, na cor azul, já a Idade Antiga, na cor roxa a Idade Média, essa rosa, né, meio vermelhinha a Idade Moderna, e a laranja, né, seria a Idade Contemporânea, que é o período que a gente vive. O desenvolvimento da agricultura, a invenção da roda, né, todos esses mecanismos, eles ocorreram, essas invenções ocorreram no decorrer, né, desse tempo histórico, né? No decorrer do tempo histórico, o ser humano, que é um produtor de cultura, né, ele vai transformando as coisas, ele vai criando condições para sobreviver. Ele cria, inclusive, instrumentos para medir o tempo, né? Você vê aí, né, a ampulheta, né, que era esse tubo de vidro estreito, né, no meio, né, onde a areia escorria e que não tinha uma precisão, né, muito grande, mas que foi usado durante muito tempo pelos povos. Você tem já o relógio mecânico aí, já é uma invenção mais moderna, né? E nós sabemos que existiam também relógios solares, né, que se aproveitavam da sombra, né, que era refletida sobre um objeto que era colocado no solo, relógios lunares, né, e outros tipos de medição. Até mesmo os sinos eram utilizados também como forma, né, de avisar, de marcar o tempo nas comunidades. O ser humano então passou a calcular a duração do dia e da noite a partir da observação dos astros celestes, né, e dos próprios fenômenos da natureza também. O dia e a noite, né, a projeção do sol sobre uma determinada área é o dia. A área escura corresponde à noite. E aí, as estações do ano, né, primavera, verão, outono, inverno, passaram a ser observadas, né? Os instrumentos, né, como nós já dissemos, para criar, né, para marcar o tempo, né, um dos mais conhecidos, sem dúvida, é o relógio. E nós tivemos também os calendários, né, gente, que é muito importante a gente fechar com esse tema, que o nosso calendário ele é chamado calendário cristão. Por quê? Esse calendário é marcado no início, no seu ano 1, pelo nascimento de Cristo. Mas nós vamos ver outros calendários também que têm outras marcações importantes para os povos.